Olá, pessoal! Vocês já perceberam que o Estado hoje preserva ainda muitas características do mundo grego antigo, da forma como os gregos organizavam a vida política? Você consegue perceber que as tomadas de decisão, que a formulação das leis hoje ainda, em alguma medida, nos remetem ao modelo que predominou na Grécia Antiga? Isso não é por acaso. Sobretudo, Sócrates, Platão e Aristóteles se tornaram aí três grandes colunas a partir das quais o mundo ocidental se desenvolveu. É bem verdade que Platão e Aristóteles, na chamada filosofia clássica, na era de ouro do pensamento filosófico, ambos estavam profundamente comprometidos com a produção de um projeto de Estado onde o cidadão participava ativamente das decisões políticas. Naquele momento, predominava na Grécia um modelo de democracia direta, algo praticamente inexistente hoje. Na democracia direta da Grécia Antiga, do tempo de Platão, cada cidadão, para ser de fato considerado um cidadão, deveria participar do debate público na ágora, deveria deliberar, apresentar as suas propostas, os seus projetos de lei para que fosse discutido em assembleia, votado e aí sim executado. Platão, na obra A República, ele postulou um Estado ideal. E Platão acreditava firmemente que o Estado ideal tinha duas características fundamentais. As duas características são, primeiro, para que o Estado seja ideal, é fundamental que ele seja governado por um filósofo, por um sábio. O rei deve ser um filósofo ou o filósofo deve ser um rei. Então, nós chamamos esse regime de governo de sofocracia. Platão também dizia que, além de ter um governo do sábio, era fundamental que a justiça prevalecesse para que o Estado fosse, de fato, ideal. Então, duas características para um Estado ideal, segundo Platão: o governo do sábio e a prevalência da justiça. Aristóteles, assim como o seu mestre Platão, também estruturou, elaborou um projeto de um Estado perfeito. Aristóteles nunca falou de um Estado ideal, mas sim de um Estado perfeito. E esse Estado perfeito, ele é constituído por diferentes partes que, quando unidas, quando bem interligadas, contribuem cada qual a seu modo para o bom funcionamento e para o desenvolvimento do Estado. Por isso que, para Aristóteles, algumas partes que compõem o Estado não detêm o título de cidadão. Nós temos homens livres, mulheres, escravos, estrangeiros e os cidadãos. Esses, quando se integram, formam a cidade e possibilitam, então, a vida social. Cada qual contribui a seu modo. É interessante observar, então, que até o pensamento aristotélico havia uma preocupação muito grande em convencer o sujeito de que ele deveria contribuir com o desenvolvimento social e político da polis. Havia uma preocupação com o bem da polis. O bem da polis é o meu próprio bem. A glória da polis é a minha própria glória. Isso tudo vai mudar a partir do momento que Aristóteles morre e alguns anos depois, talvez aí 2 anos depois da sua morte, Alexandre o Grande conquista a Grécia e anexa a Grécia ao Império da Macedônia. Daquele ponto em diante, como os gregos perdem autonomia política, porque agora a Grécia não tem mais poder de decisão, uma vez que ela está agora sob jurisdição de um grande império, o grego perde essa referência que ele tinha com a polis, essa identificação com a cidade, e começa a se isolar. O que eu gostaria que vocês percebessem, e talvez esse sim é o ponto importante, é que a impossibilidade de participar da vida política, que foi característica nesse momento, que nós chamamos de helenismo, a impossibilidade de participar ativamente da vida política, o isolamento que o cidadão grego vai viver a partir desse momento,
é que propiciou o desmoronamento daquele grande modelo de democracia que vigorou na Grécia Antiga. Ou seja, a não participação política, a recusa ou a impossibilidade de participar das decisões, de deliberar, de discutir livremente, impossibilita o desenvolvimento de uma cidade. Isso pode ser muito bem aplicado no mundo em que nós vivemos. Veja quantos países hoje impedem, de várias formas, de forma intencional ou não, impedem a participação dos seus cidadãos nas decisões políticas. Se o cidadão não participa da vida política, se ele não delibera, se ele não discute, se ele não é ativo nesse processo, há uma fragmentação da democracia. Há um processo de desconstrução, de declínio da vida política. Aprendamos com os gregos. A condição para que o Estado progrida, se desenvolva, tenha futuro, é justamente a participação política.